sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Consórcio Descomplicado. E a ideia dele é trazer a facilidade e a possibilidade de você ampliar o seu patrimônio de maneira tranquila e descomplicada. E para isso teremos vários episódios de forma clara, sucinta e palpável para você, do outro lado da telinha, conseguir atingir os seus objetivos, aumentar o teu patrimônio, adquirir um carro novo, enfim, o desejo que a sua família e você tem. E hoje meu convidado mais que especial é o Emílio Finger, que mora no meu coração, que eu tenho grande gratidão e admiração por ele. Palestrante, pertence ao grupo Randon há mais de 27 anos e hoje está aqui conosco para contar os seus desafios, a sua história e como é que ele evoluiu e como ele enxerga isso com o consórcio. Bem-vindo, Emílio. Muito obrigado, Lili. Muito obrigado a todos vocês que estão participando desse podcast. Na verdade, o Consórcio Descomplicado, ele surge a partir de um evento lá atrás, quando o Banco Central resolve descomplicar o consórcio. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre a trajetória também de 27 anos no mesmo negócio, no consórcio. Né? E isso é muito importante. Eu me considero um dos maiores especialistas em consórcios do Brasil, sem nenhuma dúvida, porque muitas coisas surgiram no decorrer desses 27 anos, graças ao nosso DNA de investidor e principalmente voltado à criação da facilidade do consórcio para a aquisição de todos os bens possíveis pela lei do consórcio. O consórcio hoje ele é muito dinâmico, é uma ferramenta que nos ajuda não a só desenvolver, aumentar o nosso patrimônio, mas sim realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. E vamos conversar um pouco nessa manhã sobre o que o consórcio pode nos trazer no nosso dia a dia. Como é bacana, né? E muitas vezes a gente pensa que o consórcio ele é apenas para quem está iniciando a vida financeira. E muito pelo contrário, ele serve como alavancagem também, né? Bom, ali vai uma coisa, Lili, minha primeira dica. As pessoas que têm um desejo, um sonho, que deve ser realizado através de uma aquisição financeira de recursos, deve procurar um dos nossos consultores por um motivo muito simples. As pessoas não têm ideia do que pode ser feito com o consórcio. Eles acham que o consórcio é comprar uma cota de consórcio e comprar um bem. Nós temos muitas outras formas de realizar os nossos desejos, os nossos sonhos e as nossas necessidades com o consórcio. Por isso, é importante ouvir um consultor. Mesmo que não caiba naquele momento o consórcio, esta ferramenta para ajudar esta pessoa a fazer a realização desse desejo, sonho, necessidade, vai conhecer os princípios e tudo que pode ser feito com o consórcio para ali na frente, quem sabe, ser um cliente da ferramenta consórcio. Eu sempre coloco as pessoas que eu não estou aqui, eu não divulgo a sua marca Racon, eu divulgo o produto consórcio. É uma ferramenta fantástica hoje para facilitar a aquisição de bens, patrimônio, sejam eles de sonho ou de necessidade. Fantástico, fantástico. E tu consegue me dar um exemplo de como tu utilizou em algum momento na tua vida o consórcio e que foi o mais marcante para ti, não sei, enfim, a aquisição de casa, de carro, enfim? Eu vou fazer alguns relatos, Lili, e que não são propriamente do Emílio, mas sim das experiências dos 27 anos. Perfeito. Eu, pessoalmente, comprei já diversos imóveis em meu nome. Um deles que é de puro lazer, que é em Balneário Camboriú, um apartamento que eu tenho até hoje, através da ferramenta do consórcio. Mas eu já realizei operações dentro de condomínios de terrenos em Flores da Cunha,
com um parceiro fantástico, que era o Oliveira, na época, que ele tem uma das maiores incorporadoras do Rio Grande do Sul, a Olimóveis. Nós realizamos lá a venda de mais de 90 terrenos no lançamento do condomínio com a ferramenta consórcio. De que forma foi feito isso? Foi feita uma parceria onde nós delimitamos o que o Oliveira, o Alberto, gostaria de ter com o consórcio, de que forma ele iria vender e receber esses recursos para que a gente pudesse formar aí uma composição financeira que fosse bom para a Randon, para o Oliveira e para o cliente. Todos os negócios que são alavancados através de uma ferramenta financeira, que nem o consórcio, o estudo maior que tem que se ter é se realmente ele está sendo bom para os 3 pilares. A empresa que está te vendendo o consórcio, o consorciado e principalmente esteja sendo bem atendido pelo consultor. São as necessidades daquele momento que fazem com que o consultor encaixe o melhor produto, porque nós temos hoje diversos grupos, cada grupo é um produto diferente do outro, para o cliente se sentir satisfeito e principalmente se sentir tranquilo com esta aquisição. Porque a gente vê aí fora muitas pessoas fazendo algumas loucuras para a aquisição de alguns bens e acaba se tornando uma terrível dor de cabeça ali na frente. E acabam nos procurando. O problema é que depois de realizado, as coisas ficam mais difíceis de se mexer. Exatamente. Hoje em dia, e há muito tempo atrás, antes da regulamentação do consórcio, que isso aconteceu em 2008, né? Antes disso, houve muita comercialização de forma errônea, né? De comercializar por comercializar, e por isso que existem algumas manchas dentro do consórcio. E hoje já não mais, porque existe uma regulamentação. Hoje o consórcio não é mais uma regulamentação, ela é uma lei. Olha. Então, o consórcio ele passa de parâmetros onde todo mundo poderia fazer qualquer coisa para uma regra estabelecida pelo Banco Central. E hoje o consórcio é uma das ferramentas financeiras mais seguras, porque todas as administradoras que estão no mercado são administradoras sérias. Eu sempre coloco que nós não estamos e nós não devemos falar sobre nem a concorrência bancária e nem tampouco sobre os nossos concorrentes dentro do produto, que são outras marcas. Nós temos que falar sobre a nossa marca. E a nossa marca, a gente não precisa se alongar demais, é só saber que ela tem o carimbo da marca Randon. A Racon Consórcio é um pequeno braço dentro de uma das melhores e maiores administradoras desse país, que é a administradora da Randon. Então, isto nos deixa também com mais facilidade de falar sobre o produto, porque ele vem com uma chancela de credibilidade, de confiabilidade, mas principalmente de flexibilidade. É por isso que o consórcio é descomplicado, pela nossa flexibilização. Nós temos hoje uma equipe que é altamente competente em todas as áreas do nosso processo de consórcio, desde a venda à liberação do crédito. E isto nos deixa muito satisfeitos, porque o cliente sabe que tudo que nós pedimos é porque é necessário que se faça uma escritura segura, principalmente para ele. Para ele, exatamente. Para que a realização do sonho dele seja de forma simplificada, que ele atinja de modo feliz aquilo, né? E o consórcio, voltando para o início, nada mais é que um grupo de pessoas, né, que acaba tendo o mesmo objetivo e acaba depositando a parcelinha na mesma conta corrente. E uma administradora que cuida desse valor para que aconteça a divisão e a entrega desses valores de forma justa a todos. E o mais legal, Lili, que o produto consórcio, você não precisa definir hoje o que você vai comprar. Você vai definir no momento da sua contemplação e até lá muita coisa pode mudar
inclusive o teu sonho e o teu desejo, ou a tua necessidade. Então, muitas coisas podem acontecer no decorrer, sem mexer na importância do teu sonho e do teu desejo, que vai ser realizado com uma ferramenta confiável e de uma empresa que não precisamos falar muito, né, Lili? Sim, meu Deus do céu. Se você tem 27 anos, a Randon, quanto tempo tem já de empresa? 75. De frase, eu acho que é 75, deve ser até um pouco mais. Pensa então, só. nós temos uma empresa segura, com uma flexibilidade dentro do consórcio, dentro das empresas, que nos permitem fazer um trabalho muito tranquilo e levar à ponta ao nosso cliente o que tem de melhor na ferramenta de consórcio. E o bonito de ver isso é que os consultores, eles estão preparados para identificar o desejo do cliente, porque existe a carta certa para o cliente certo, com o objetivo. Tem pessoas que têm a necessidade de contemplação rápida. Então, nós temos que encaixar num grupo ao qual esteja adequado a isso. Tem pessoas que querem investir a longo prazo, que é muitas vezes para a aquisição do carro do filho, do neto, enfim, sem pressa. Então, existe a carta certa para o cliente certo. Nós desenvolvemos no decorrer dos anos, Lili, diversos produtos, diversos grupos. Cada grupo tem uma característica que nos permite encaixar o consorciado no melhor grupo dentro da sua necessidade. Por isso a importância de estar com um consultor preparado para isso, um consultor que está preparado mais para ouvir do que falar, porque a importância naquele momento, eu sempre digo, o cliente naquele momento ele tem que ser único. É a história dele que me interessa e não mais a história da Randon, a história do consórcio, a história do Emílio ou da Lili. Ele é único naquele momento. A segunda coisa que nós temos que prestar muita atenção é que a partir do momento que eu consigo ouvir o meu cliente, eu consigo fazer as perguntas certas e ele vai ter as respostas que ele necessita para tirar as dúvidas dele. Eu tenho que ter a certeza como consultor, como diretor, como vendedor, que eu saí do cliente e eu fiz a venda para aquele cliente. Se ele vai comprar ou não, são outros 500. Exato. Mas eu tenho que vender para ele aquilo que ele quer e não aquilo que eu desejo. Eu vou te contar uma história minha pessoal. E isso aconteceu em 2012, quando eu casei. Novinha, a gente resolve casar, resolve montar a família. E eu não tinha todo o valor para comprar minha casa. Fui lá e financiei. Olha que eu fui bancária há 15 anos, né? Financiei e dentro do nosso portfólio nós tínhamos a opção do consórcio. Mas para mim era muito distante, por mais treinamento que nós tivéssemos. Então, resolvi fazer o financiamento, deu tudo certo. Na época eu recebia R$ 2.500 trabalhando no banco. A minha parcela do financiamento era R$ 1.700. Eu disse, meu Deus, como eu sobrevivo com isso. Mas, enfim, foi indo. Um colega meu, apaixonado por consórcio, que fez muito patrimônio e continua fazendo com consórcio, ele disse, Lili, para tudo. Eu vou te ensinar como é que tu vai fazer e tu vai substituir o teu financiamento pelo consórcio. Tu vai reduzir esse financiamento de 30 anos para 15 anos e ainda reduzir a parcela. Praticamente com o mesmo custo. Com o mesmo custo. Metade do prazo. Metade do prazo. Emílio, a gente deu o primeiro lance no primeiro mês, contratei ele morrendo de medo, porque aí eu já não tinha mais só a parcela do financiamento para pagar, já tinha a parcela do consórcio para pagar, e o consórcio ficou em torno de R$ 900. Então, olha só, se eu ficasse só com o consórcio, show, né? Eu já estava com uma folga na minha vida. E eu tinha um valor específico para dar de lance, que eram R$ 30.000. Não poderia passar desse valor, porque eu não tinha mais que isso. Então, eu iniciei o primeiro mês. Ele disse, Lili, vamos oferecer R$ 20.000 de lance. Não fui contemplado. Eu pensei, entrei numa furada, né?
E o bom é que tu oferece o lance, tu informa, tu não precisa despender deste valor. Só se você for contemplado. Apenas se você for contemplado. E aí já meus problemas se resolviam. O recurso ainda é teu. Ainda é meu. No segundo mês, eu ofereci R$ 25.000. Não foi também. Aí eu disse, meu Deus do céu, e agora? E aí começa a bater aquele nervoso. No terceiro mês, eu ofereci os R$ 30.000. Fui contemplada, substituí, deixei de ter aquela parcela de R$ 1.800 que tanto me doía na alma para ter uma parcela de R$ 900, metade do prazo. E, logicamente, que como não existe juro exorbitante dentro do consórcio, é a taxa de administração. Eu consegui em 5 anos liquidar tudo. Eu digo, gente, e aí que eu me apaixonei pela ferramenta. Eu disse, olha só, Lili, o teu relato me traz, não é só o teu relato, me traz diversos exemplos assim. As pessoas me dizem, mas Emílio, o lance, o consórcio, o lance é arriscado, eu posso não contemplar. Aí eles vão para o financiamento, mas eles não observaram o risco de 30 anos, né? Aí não existe risco. Por quê? Porque existe o imediatismo. O imediatismo nos leva a criar algumas arapucas para a gente mesmo. Nós acabamos nos sabotando pelo imediatismo. Nós temos o consórcio como uma ferramenta alternativa, desde que a pessoa esteja preparada para enfrentar esses desafios com a gente. Você mesmo teve, no terceiro mês, você começou com um lance menor, porque você queria realizar, mas não queria gastar todo, mas o consultor já tinha te dito que era 30, mesmo assim você arriscou. Nós conhecemos o negócio e vamos te dizer, até porque nós nunca deixamos de mostrar para o nosso cliente nenhuma estatística de lance. Nós mostramos, neste grupo tem tantas pessoas que estão dando tantas como foram contempladas com tanto. Mesmo assim, no mês seguinte, essa estatística, ela pode simplesmente mudar. Por quê? Porque as pessoas fazem exatamente o que você fez. Bom, de 25 eu vou para 30, eu baixo, eu aumento. Então, isso nós não temos controle. Mas nós temos uma média estatística que nos permite achar a melhor forma para o cliente. E este é o nosso grande diferencial. O importante é nós sabermos que nós estamos vendendo algo para alguém realizar algo. Se nós não conseguirmos realizar aquilo que ele está esperando, nós não vamos ter uma realização dos três pontos principais, que é o cliente, a empresa e o consultor. Por isso a importância de você entender como funciona o consórcio e principalmente você entender se dá para encaixar na tua vida ou não. Muitos dos meus clientes já me procuraram e eu disse, cara, o que tu precisa não é o consórcio, é o financiamento. Mas o financiamento é caro. Então, tu vai ter que mudar o teu mindset. Vai ter que mudar a tua forma de pensar. Se tu tá me dizendo que tu já foi ver o financiamento, é caro e tu quer fugir dele, tu vai ter que te reprogramar a tua mente para, quem sabe, não ter a tua casa amanhã, mas daqui a 1 ano. Né? Mas que isto não vire um pesadelo para você. Isto é o cuidado que você sabe disso porque nós te preparamos para isso, você foi treinada para isso, para ouvir o cliente, fazer desta ferramenta um instrumento que possa diminuir o tempo de realização do sonho, desejo ou necessidade do nosso cliente. Sim, é uma forma muito inteligente. Quando a gente entende e observa todas as entrelinhas, e que são muito poucas, por isso que é um consórcio descomplicado, né? Ele é uma forma muito inteligente de aumentar o patrimônio, de fazer capital, de trocar de carro. E muitas vezes nós temos situações de fazer capital de giro para grandes empresas. Ali é uma coisa bem em particular. Eu ia tocar nesse assunto, Lili, mas estava esperando o momento certo. Okay. Olha só. A gente diz aumentar o capital ou criar um capital, mas às vezes preservar o nosso capital. As empresas passaram por dificuldades muito grandes nos últimos anos. As pessoas físicas do mesmo jeito. Eles nos procuram
eles nos procuram para ver o que eles podem fazer para não perder o capital que eles já têm. E ela é muito simples, tendo capital imóvel, nós podemos transformar este imóvel através da ferramenta consórcio, e está totalmente legal, num financiamento de capital de giro, que deverá deixar a parte dos imóveis em garantia, e nós explicamos isso detalhadamente, porque também cada caso é um caso, e deverá ser estudado em particular para cada pessoa. Para cada caso. Mas imagina uma empresa que hoje tem um pavilhão que vale seu 1 milhão, e se ela for buscar esse recurso como capital de giro em qualquer instituição financeira, ela não escapa de um juro de 6%, 7% ao mês. Mas Lili, este é o caso mais facilitado na questão. Simples, o problema, né? O mais simples, o problema é quando eles estão endividados já com o banco e com essa dívida bancária. E substituir, que nem você fez, o financiamento por uma cota de consórcio, pagando quem sabe 1/3 a menos. E principalmente não ferindo o caixa das empresas ou das pessoas físicas. Essa é a grande sacada. Pessoas que estão com dívidas muito altas, prazos muito longos e não conseguem mais dar a volta, tem que nos ouvir, tem que procurar um dos nossos consultores para ouvir o que dá para fazer através dessa ferramenta fantástica que é o consórcio, em liquidar esta dívida bancária que com taxas e juros altíssimos, e quem sabe substituir, exemplo de você, no financiamento bancário, mas pode ser um financiamento de capital de giro que eles tiveram que fazer para manter a empresa deles nos momentos de crise. E nós tivemos momentos muito difíceis para as empresas nos últimos anos. E buscar um recurso a um custo baixo pode ser a salvação da tua empresa. Então, também podemos trabalhar neste ponto. Tudo isso são sonhos, necessidades e desejos, né? Essa semana eu visitei uma empresa aqui em Caxias que ela está expandindo, ela está em ascensão. Porém, o recurso para injetar nessa empresa, ele se esvaiu. E ela tem muito potencial de venda, muito potencial para ampliar, mas ela precisa de uma máquina em específico. Olha que curioso. Essa máquina custa por volta dos seus R$600 mil. E eles têm um valor de caixa que pode ser incluído como lance no consórcio. Então, nós estamos fazendo um plano, montando específico, encontrando a carta certa para esta empresa, e eles colocarem o pavilhão da empresa como garantia, ao invés deles terem um juro, enfim, de qualquer... Nada vai... Os patamares dos juros hoje estão muito caros. Muito caros. E os prazos estão muito curtos. Por quê? Porque há um risco. Quanto mais risco, mais taxa de juro, mais prazos curtos para pagamento, né? E isso, para nós, facilita, porque o nosso prazo ele é longo, as parcelas elas têm um indexador muito baixo e permite eles se organizarem financeiramente para não correrem o risco de ter o problema que estão tendo hoje com financiamentos contratados lá no passado. E o bacana do consórcio é que, numa análise de endividamento da empresa, o consórcio não aparece, porque ele é um investimento. E mesmo que ele aparecesse, ele aparece a longo prazo, com parcelas que a empresa não fere o seu caixa. Isso, visto a olhos de qualquer instituição financeira de análise, passa fácil, né? Sim. Então, mas o mais importante aqui, Lili, é as pessoas saberem que elas podem nos procurar para esse tipo de situação. E nós iremos explicar. Quando não dá para fazer, nós tiramos o time de campo. Nós não queremos complicação. Nós só vamos fazer se realmente é possível. E mais importante, tu está fazendo uma operação, você está montando uma operação, né, para apresentar um projeto, para resolver um problema desta empresa sem custo nenhum. Sim, é uma consultoria gratuita. Eles vão saber, eles vão poder escolher se vão querer seguir adiante com esse projeto ou não, sem custo nenhum, e para nós está tudo certo. Uhum.
É mais um cliente que sabe o que dá para se fazer com o consórcio. É mais uma pessoa que vai divulgar que foi visitada por um consultor Racon, que teve uma apresentação que se encaixaria, mas ainda não é o momento. Exatamente, exatamente. E uma outra situação que se vê muito recorrente são as pessoas abandonando a previdência privada, que tem taxa de carregamento, que tem taxa de a saída, inclusive, que tem taxas altíssimas, e investindo no consórcio como uma renda futura, um planejamento para aposentadoria. Muito bem colocado, Lili. Vamos lá. A previdência privada você começa a depositar hoje para começar a receber ela aos 60 anos de idade e ainda parcelado. Parcial ou com uma taxa de carregamento muito alta, se for de uma vez só. Olha só, o consórcio, você compra uma cota de 1 milhão hoje, parcela de 3.600 e alguma, que seja 622, se eu não estou enganado, e amanhã você pode ser completado e a tua aposentadoria pode começar no próximo mês. Mesmo ainda você tendo 30, 40 anos de idade. E o mais interessante, Lili, que a tua aposentadoria começa com alguém pagando para ti. Por quê? Porque se eu tenho uma cota contemplada de 1 milhão hoje, eu compro um imóvel, alugo ele, quem vai pagar o valor das parcelas é o inquilino. E depois de 200 meses, esse imóvel é 100% meu. E a aposentadoria, quem juntou foi o inquilino. Foi o inquilino. E mesmo que você tenha você que pagar metade, mais da metade, nós temos cálculos para mostrar a vocês sobre isto, que deixa muito claro que mesmo lá na metade do plano de contemplação ou no final do tempo de contemplação, você tem 1 milhão, vai comprar o teu imóvel e a tua aposentadoria está garantida. Então, nós temos uma ferramenta que pode ser usada de qualquer forma, desde que você nos permita visitar você e apresentar essas propostas. Muitas pessoas têm o paradigma do consórcio e não entenderam ainda hoje sobre a flexibilidade do consórcio. Por isto, do consórcio descomplicado. Nós somos descomplicados. Nós só precisamos a oportunidade de apresentar a proposta para vocês e provar isso a vocês. É muito bacana. Nós temos um exemplo fictício que aconteceu no final do ano passado, de um cliente nosso, aqui de Caxias do Sul, que adquiriu a sua carta de R$1 milhão. Foi o primeiro contemplado no grupo. Por sorteio. Mas nós tivemos a assembleia essa semana que também foi um caxense, não foi isso, Bruna? Foi um caxense com mais de uma cota de 1 milhão. Na verdade, eu acho que é o quarto mês e 3 cotas de 1 milhão são de Caxias do Sul. Entendeu? Podemos dizer que são milionários. Milionários. Né? Então, isto nos permite dar veracidade aos fatos que nós estamos aqui relatando. E isso é muito importante. Exatamente. E hoje, se essa pessoa já tiver um imóvel quitado, ela pode alienar este imóvel dela quitado. Podemos fazer uma aplicar. Operação, sim, podemos fazer uma operação. Tudo depende da situação dos imóveis e tudo isso é feito por quem? Por nós, né? Dentro da própria Racon. O cliente não tem preocupação nenhuma. Ele nos apresenta a necessidade dele e nós tentamos realizar aquilo que ele precisa naquele momento. Então, por isso que ele é descomplicado. E se não der para fazer, nós vamos dizer, não dá. Não dá. Está tudo certo, vamos achar uma outra alternativa. Agora, tu imagina que esse cliente que foi contemplado, o primeiro deles, eu participei de uma reunião, ofereci R$200 mil pela cota contemplada. Ele não me vendeu. Tu tentou comprar a cota? Tentei. O segundo, para um cliente, né? Para um legal, terceiro. sim. O segundo, nós não tivemos nem oportunidade, porque ele já tinha onde usar. E ontem, eu mesmo, quando eu fiquei sabendo, eu disse para o consultor, olha, eu estou dentro para a compra do consórcio. Mas já tinham 20 oferecido para ele. Ou seja, se você comprar uma cota de consórcio com a gente, for contemplado, nós vendemos a tua cota contemplado com ágio. Isso é natural, é o mercado, não é o Emílio, não é a Lília, não é a Racon, é o mercado. O mercado paga por cotas contempladas. Por quê? Porque tem pessoas com necessidade de realizar o desejo ou o sonho ou a necessidade amanhã. De forma imediata, né? Exatamente. E eles não querem passar pelo processo de lance ou sorteio, eles querem comprar uma cota contemplada. Quantos nós temos na nossa lista de espera?
Centenas de pessoas. O que nós não temos é cota suficiente contemplada para todo mundo. Então, se você quiser ser um investidor e pensar numa cota contemplada para vender posteriormente e ganhar um ágio sobre o valor, e eu posso garantir a vocês, o percentual deste ágio é muito maior do que qualquer aplicação bancária. Ponto final. Emílio, eu queria entrar num outro ponto, que é o que a gente mais ouve no dia a dia. Minha cota de consórcio vai demorar muito tempo para ser contemplada. Isso não vale a pena, eu não tenho tempo para esperar. Porém, existem 3 análises. Se eu for contemplada no início, eu posso investir no bem que eu gostaria ou vender a carta com ágio, né? Se eu estiver lá na metade do plano, posso adquirir e também posso vender a minha carta. Porém, olha só, normalmente eu não cheguei nem na metade do pagamento da minha carta. Vamos imaginar uma carta de 500 mil e com uma parcela de R$1.800. Olha só, Lili, eu vou te dar uma explicação um pouco reversa de tudo isso aí. Perfeito. A minha cota vai demorar para contemplar. Isto. Mesmo que ele seja o último, ele é comparado ao financiamento, ele teria acabado. No financiamento ele tem mais 150 meses. Exatamente. Ou seja, eu provo a ele que mesmo esperando, esta é uma realização de sonho, não um pesadelo. Eu realizo o sonho dele, não um pesadelo. Porque os financiamentos acabam se tornando pesadelos pelo prazo, não pelo valor da parcela. E isto é real. A pessoa que não consegue antecipar tem sérios problemas. Na Racon, quando você contempla e você adquire o bem, a forma de amortização continua a mesma. Você tem programado dentro da tua matemática financeira como você vai continuar pagando essa parcela dentro do teu orçamento. O financiamento, ele te leva muito tempo, muita vida. Às vezes, muito dessa dívida acaba ficando para outros pagar. Para outros pagar. Então, nós temos que ter um cuidado, porque tem pessoas que se encaixam muito bem no financiamento e está tudo certo. Mas tem pessoas que se encaixam muito bem no consórcio, mas não sabem ainda. É, exato. É só essa a questão. Eu não estou dizendo que vocês não podem ou que não devem fazer o financiamento, mas procurem um consultor Racon antes de fazer qualquer negócio nesta modalidade, seja ela de capital de giro, seja ela de realização de sonho e desejo, seja ela de comprar casa, comprar o carro, comprar sua casa na praia, porque nós, além de muito versáteis, nós ainda temos uma leva de negócios muito grande que se encaixa na cota de consórcio, no produto consórcio. Mas nós precisamos uma oportunidade de apresentar a vocês. Então, eu sempre digo, antes de fazer qualquer coisa, venha e nos ouça. E nos ouça, não só nós, a todos. São opções que tem hoje no mercado. Gigantes. Nós temos uma empresa por trás chamada Randon. Isso nos deixa muito tranquilos e principalmente muito assertivos, porque nós queremos realizar o que o nosso cliente precisa e não o que a Randon, o que o Emílio, o que a Lili precisa. É muito bacana. E outra fala que seria bem interessante para o nosso telespectador ver, quando a gente sobra o valor, Emílio. Eu tive um imóvel, no caso de 1 milhão, né? Meu imóvel vale 1.500.000 e eu não preciso de todo esse valor e tudo. O que sobra? Lili, aí está a flexibilidade do nosso produto e o quanto ele é descomplicado. Tem muitas alternativas para você fazer com o que sobra. Você pode fazer reforma no seu bem, melhorar o seu bem. Você pode quitar parcelas. Você pode comprar um outro imóvel. Sobrou 200 mil, posso comprar um terreno? Pode comprar um outro imóvel. Nós temos diversas alternativas para dar para o nosso consorciado
da melhor e que ele enxergue a melhor forma para ele, não para nós. Eu quero fazer uma reforma na minha casa, posso? Pode. Eu quero comprar um outro terreno, posso? Pode. Eu posso ir abatendo as parcelas do meu consórcio? Pode. Ou seja, nós temos diversas alternativas para deixar o nosso cliente escolher o melhor caminho. Sim, é importante também a fala para aquele hoje estudante de medicina, odontologia, que amanhã ou depois vai precisar do seu consultório, já fazer a programação de maneira orgânica, suave, tranquila, para que ele possa terminar os seus estudos e já ter o seu local de trabalho do jeitinho que ele sonhou. Nós já montamos consultórios de dentista, clínicas médicas, consultórios de médicos com a ferramenta consórcio. Muitas vezes é um pouco difícil nós chegarmos nessas pessoas porque nós entendemos a agenda deles e entendemos a importância que eles têm perante a sociedade, dentro da sociedade, né? Mas eles têm que achar um tempinho para nos ouvir, porque este é o público que, na maioria, vem reclamar que fez um financiamento porque era mais fácil. Exatamente, e pagou um valor absurdo. Absurdo por ter deixado de nos ouvir 20 minutos. Exatamente. Então, essa parcela de clientes que se vê sem tempo, às vezes, pelo imediatismo, acaba tropeçando ali na frente. De novo, reforço, venha nos procurar, venha entender um pouco mais sobre a ferramenta consórcio e eu tenho certeza que você vai encaixar ela em algum momento. Outra fala que eu acho que é interessante a gente abordar é e eu gosto muito disso, porque tem muita gente que tem já um capital bastante considerável, né? Tá muito bem, tá estabilizado, já tem a sua casa na praia, enfim, e já tem um recurso considerável guardado no banco. Como este cliente pode fazer para alavancar, para ter um diferencial, para diversificar seus investimentos? Lili, bem tocado nesse assunto, porque muitas pessoas me dizem, mas eu tenho dinheiro. Exatamente o que tem dinheiro que tem que fazer consórcio. É esse cara que tem que fazer consórcio. Ele não tem mais dificuldade financeira. Ele não está com a corda no pescoço, ele não precisa de capital de giro, ele já realizou a sua casa na praia, no campo. Este cara que tem que fazer o dinheiro que ele guardou trabalhar para ele. E o consórcio pode fazer isso por você. Porque nenhuma ferramenta, nenhum valor que você tem no banco vai te render tanto quanto o consórcio depois de ele contemplado. E eu provo isso num atendimento diferenciado para você. Eu provo de diversas formas que este dinheiro que você tem parado no banco, ele está se degradando pela inflação ou pelos produtos que você não acompanha o aumento numa proporção de tempo. Eu te provo que o teu dinheiro no consórcio em curto, médio ou longo prazo vai te render mais do que no banco. É exatamente este que tem que fazer consórcio. Eu tenho um exemplo muito bacana que aconteceu há pouco tempo atrás. Um cliente meu, estabilizado, tranquilo, e ele queria comprar uma Mercedes. Ele tinha o dinheiro para ir lá e bancar a Mercedes à vista, sem problema nenhum. Mas ele teria que tirar o dinheiro da aplicação para tanto. Eu disse, não, mas por que tu vai fazer isso? Se tu tiver uma carta de consórcio com muito menos valor desse, você oferece de lance, deixa o seu dinheiro aplicado, ele continua rendendo, o valor que rende paga a parcelinha do seu consórcio e você tem a sua Mercedes no carro. Você continua tendo capital, tendo a sua Mercedes na garagem e tá tudo certo. Não fere o bolso dele. O Nada. consórcio não derruba a tua estabilidade financeira. O consórcio não sangra o teu caixa. Isso as empresas, as pessoas físicas devem saber disso. O consórcio é uma programação dentro daquilo que você pode. E as regras elas estão muito bem estabelecidas e hoje são altamente fiscalizadas pelo Banco Central. Então, nós temos um produto fantástico na mão. Eu acho que e essa fala também é muito importante para a gente reforçar, além da marca Randon, além da marca Racon,
que está por trás, mas a lei ela é muito séria. Exige com que a empresa que administra ela tenha um caixa de 3 ou 4 vezes o valor do grupo. Para cada grupo. Para cada grupo. Isso é muito sério. É muito... traz muita segurança para que as coisas funcionem bem. E hoje também as pessoas... Eu vou dar uma pequena palhinha, muitas pessoas vão entender. Hoje a importância que a administradora tem dentro do Grupo Randon é tão grande que se criou a Hands. A Hands é uma vertical financeira, ou seja... O consórcio está na mesma plataforma do banco, da seguradora, tudo que envolve uma questão financeira dentro da empresa Randon está na Hands. Hoje é um braço muito importante dentro do grupo. Então, a importância que estamos dando para a Racon, que é uma marca Randon, está dentro de todo o estudo e de toda a operação financeira da Randon. Muito bacana. E a gente vê que dentro disso, nas maiorias dos meus atendimentos, uma das primeiras falas após o entendimento do cliente é falar sobre o seguro prestamista, que é o quê? É sim uma programação, caso você venha a faltar ou tenha uma invalidez, com que isso seja liquidado. Você não deixa uma dívida para alguém, você resolve já o problema lá no futuro. A gente acha que nunca acontece com a gente. Quando acontece, a gente não sabe o que fazer. É por isso que nós nos preocupamos também com as pessoas que circulam ao redor do nosso cliente. É por isso que a gente sempre oferece o seguro. E a pessoa pode escolher pelo sim ou pelo não, mas nós não queremos deixar um pesadelo para as pessoas que circulam o nosso cliente. Por isso a importância dos seguros, e isso também é demonstrado nas nossas visitas, mas também é de escolha do cliente. Sim, ela é uma escolha do cliente, mas eu vejo isso como uma previdência privada, onde você pode criar, né, usar isto como este método, porque no momento da falta se estanca ali o pagamento daquela parcela e quem assume é sim a seguradora. Ou seja, você deixou um capital, uma herança, um benefício. Sem dúvida. Para quem fica. Sem dúvida. Lili, tem um outro ponto que eu gostaria de tocar e que é muito importante, principalmente para nós. Ótimo. Porque a Racon é uma das marcas Randon e a Randon é de Caxias do Sul. A Randon está aqui. Você não vai precisar, em momento nenhum, mandar uma documentação para São Paulo, para outra cidade, falar no 0800. Nós temos a unidade Racon na 18 do Forte, com a esquina com Guia Lopes, e tudo se resolve lá. Se o Emílio não estiver lá, tem a Bruna. Se não tiver a Bruna, tem o Camargo. Se não tem o Camargo, tem a Lili. Nós resolvemos os problemas lá. Nós ajudamos o nosso cliente lá. Não, se ele resolver ligar para nós, é em Caxias do Sul e não no 0800. Isso que é uma facilidade. 0800 funciona dentro da Randon quando praticamente liberamos todo o resto dos problemas do nosso cliente. Então, toda a liberação de crédito, toda a facilidade. Se nós tivermos que te explicar 10 vezes, vamos te explicar 10. Vocês sabem aonde nos procurar. Isto é um benefício da nossa região. Mesmo assim, nós temos unidades espalhadas pelo Brasil inteiro e a Randon atende com a mesma presteza. Mas é evidente que olho no olho sempre vai ser olho no olho. E é gente da gente vendendo para gente da gente, né? Com a mesma linguagem que a gente entende o cartório, já entende o que precisa, a região onde você está adquirindo o imóvel, a garagem, concessionária que você está adquirindo o seu veículo, já existe um feeling, uma sintonia para que isso aconteça de maneira facilitada. Primeiro que quando você diz que a documentação vai ser enviada pela Randon, nós já
derrubamos aí muitos obstáculos. Exatamente. E a segunda é que, por que eles enxergam assim? Porque realmente nós fizemos a coisa certa. Nós fizemos a coisa para o cliente, né? Nós temos que enxergar o cliente como uma peça única nesse tabuleiro, e é isso que nós fizemos para cada um deles. Muito bem. Outra fala que seria bem interessante a gente abordar é que o cliente ele pode escolher ser atendido aonde ele quiser. Ele pode vir lá na 18 do Forte, ele pode querer uma visita e a gente vai até ele para receber, para ouvir, para entender, para reunir muitas vezes a família, porque nessa situação se torna até um momento de mediação, porque cada um da família tem a sua opinião. E a gente esclarece isso. Olha só, Lili, bem lembrado. Nós temos a unidade na 18 do Forte, que podemos chamar uma master franquia, a unidade mãe, mas nós temos hoje mais 5, 6 escritórios espalhados, e vamos chegar logo a 8 escritórios espalhados já dentro de Caxias do Sul. Né? Porque nós temos hoje equipes de desenvolvedores que gerenciam pequenas equipes de 6, 7 pessoas e que estão espalhadas hoje dentro de Caxias do Sul. Então, você tem uma facilidade no atendimento, você pode ser atendido por qualquer um desses escritórios, qualquer um dos consultores, e ficar bem à vontade, porque nós temos cada consultor e cada desenvolvedor e a própria unidade da 18 do Forte, ela está para atender o cliente, como eu falei antes, como uma peça única nesse tabuleiro. Ele chegou para nós, a importância que nós temos que dar para ele é única naquele momento. Então, há uma facilidade muito grande hoje de atendimento na nossa região. Nós temos consultores em São Marcos, em Farroupilha, em Flores da Cunha, em Bento Gonçalves. Nós estamos muito bem atendidos geograficamente, né? A nossa logística de venda já está muito boa e vai ficar muito melhor ainda com os novos projetos que estamos desenvolvendo, ou melhor, que já estamos executando. Então, nós realmente decidimos e resolvemos há muito tempo já que esta região tem que ser Racon e vai ser. E será, está sendo. E é Racon já, né? Tu sabe, Emílio, que depois, além dos meus 15 anos de banco, quando eu participei da Racon, eu entendi que ela é o setor premium do banco. Hoje no banco a gente tem as suas diversas configurações e tem aquele cliente mais especial que tem aquele atendimento naquela agência específica. O que a Racon faz é um atendimento premium. Ela vai, resolve, se precisa, o que precisa, tem alguém ali juntinho de você para resolver. A importância de uma cota de 100 mil ou de 1 milhão é exatamente igual. Mesma. Porque nós não olhamos o valor, nós olhamos o cliente. É o propósito. É o propósito, é o cliente. É o cliente que tem que ser visto como uma peça única. Então, para nós, se vierem comprar uma cota, se forem comprar uma cota de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil, de 1 milhão, para nós a importância não é o valor, é o cliente. É a realização do cliente através deste produto fantástico que se chama consórcio. Muito bem, muito bem. Emílio, eu sei que tu gosta muito de viajar, que tu ama viagens e que tu investe muito em viagens. Eu queria falar um pouquinho agora para o nosso cliente sobre o teu incrível desafio de Santiago de Compostela. Eu recebi um livro teu, lindo, maravilhoso, que me inspirou e eu estou me preparando para um dia chegar lá. Assim como no consórcio existe uma preparação para um dia chegar lá. Como foi? Bom, primeiro vou fazer um pouco propaganda do Emílio, então. Para quem não assistiu e tiver a oportunidade de assistir a Gestão do Coração, é uma palestra fantástica que conta um pouco a história de trajetória de um menino que chega vencedor aos 60 anos de idade, e a importância que ele dá à família, aos amigos, à empresa que há 27 anos me recebeu
de braços abertos. Naquela época não tinha cota para deficiente físico, né? E ter acreditado nesse potencial, ter transformado o Emílio no profissional que é hoje, né? E para isso nós temos que estar preparados para aprender, né? Cada dia mais, e para aprender, para fazer alguma coisa que seja bom para os outros, não só para a gente, né, Lili? E isso está no DNA de cada um, né? Mas Compostela foi um desafio fantástico, muito grande, como os outros que eu já enfrentei. Foi o convite de uma amiga, a Leide Indicati, que é uma grande amiga minha, e no momento em que ela me convidou, ela ouviu um não, porque eu não imaginava que poderia conseguir fazer o caminho de Santiago de Compostela. Mas aí nós fomos conversando, até o momento que a gente decidiu comprar as passagens. Foram 4 meses de preparação em academias, médicos, fisioterapeutas, até me sentir preparado para fazer o caminho de Santiago. Eu atravessei a Espanha inteira, de leste a oeste, a pé. São 840 quilômetros, desses praticamente 400 quilômetros a pé, o resto com transportes alternativos. Foram 30 dias e é uma experiência única, né? Muitas pessoas têm uma ilusão de que eu vou para o caminho de Santiago, eu vou voltar mudado. Não, você não volta mudado, você volta melhor se você quiser. Mas se você quiser também, você vai. Se você não quiser, você vai voltar pior. Depende de cada um, né? Porque a gente aprende muito com a gente mesmo se a gente estiver em um momento de transformação. E pode ser que seja lá, ou pode ser que seja aqui também. A gente pode se transformar em qualquer lugar, né? Mas para isso a gente tem que estar com a mente aberta e com as portas do coração escancaradas. Escancaradas, né? Isso é muito bacana e vem muito em encontro de quem sim adquire uma carta de consórcio, porque é o início de uma caminhada, né? Hoje, quem faz o consórcio comigo, por exemplo, eu acabo presenteando com um seixo de madeira, simbolizando a primeira pedra da construção da vida dela. Seja ela a primeira, segunda, terceira, quarta casa, o carro, enfim, mas ali inicia-se um objetivo, que foi o que aconteceu no dia que tu deu o primeiro passo, a decisão de dizer, vou. Então eu vou me preparar, eu vou conhecer, eu vou estudar sobre para chegar lá. Na verdade, quando eu fui para Compostela, nós criamos um produto junto com a RBS naquele momento, e que a gente fez o logo e a frase era um passo a mais. Então, é um passo a mais todos os dias, é um passo a mais todos os meses, é um passo a mais todos os anos, até que a gente chega na realização daquilo que a gente se propõe. Eu cheguei em Compostela depois de 27 dias, porque foi um passo a mais todos os dias, todo segundo, todo momento. É o que nós temos que fazer com o nosso produto consórcio quando a gente compra. É uma parcela a mais, uma parcela a mais, uma parcela a mais, mas é uma parcela a mais de realização, né, de transformação. Pode sim se fazer esse link ao produto consórcio. É uma caminhada e é uma caminhada bonita. Bonito, né? É muito bonito. É uma caminhada muito bonita, tanto a de Santiago quanto a realização dos nossos sonhos. E eu me lembro que tu me contou que se chegou um determinado momento, tu tinha uma pontezinha para passar. E dentro do consórcio, muitas vezes a gente tem vontade de desistir. Opa! Que a gente chegou na ponte. Perfeito. Né? E me conta para o pessoal lá de casa, qual foi o mindset naquele momento, qual foi o pensamento e o que a gente pode associar com o pessoal lá de casa que está querendo contratar o consórcio e pensa assim, não, mas eu vou contratar por 2 anos e se apertar. Show, tá bem. A ponte foi o momento em que era uma pontezinha de pedra muito estreita, onde dificultava a minha subida e a minha descida e ultrapassar ela. Era pequena. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Mas, naquele momento, era a prova, se eu parava ou eu continuava. Só tinha um jeito de eu continuar a caminhada, ultrapassar aquela ponte. Não tinha outro jeito. O resto da caminhada estava do outro lado e surgiram muitas outras pontes. Vão surgir dificuldades.
Nós temos dificuldades na nossa vida toda, vamos ter sempre alguma coisa que podemos fazer melhor e muitas das vezes alguma coisa vai dar errado. E nós temos que corrigir o rumo, nós temos que seguir em frente, porque senão nós nos acostumamos a desistir. Como pode, né? Como ser humano, nós vamos nos acostumar, nós vamos ser treinados a desistir. Nós temos que ser treinados para seguir. Exatamente. Eu acho que essa persistência e essa resiliência dia após dia faz com que lá na chegada a gente tenha um prazer em chegar, em comemorar, em pegar a chave da casa, em ver aí Santiago de Compostela, em se emocionar por ter ultrapassado essas barreiras. A resiliência, ela vem sempre com muita coragem. Se você tiver coragem, a resiliência ela aparece facilmente na tua vida. Então nós temos que ter coragem para realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. Nós temos que ter coragem para chamar o consultor de consórcio e dizer assim, eu quero ouvir o que tu tem para me dizer. Porque nós temos que procurar alternativas que sejam melhores para nós. E eu posso garantir a vocês, na realização do teu sonho, do teu desejo, da tua necessidade, nós nos encaixamos. Fantástico. Emílio, eu acho que chegamos ao finalzinho do nosso podcast. Já? Passou rápido, né? Olha só, estamos a 56 minutos quase. Importante a gente deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Comece hoje. Faça o seu melhor do jeito que você pode, mas faça, porque é aí que você dá o primeiro passo para o sucesso. Se você não tomar a iniciativa, nunca você vai chegar. O melhor é o feito do que o perfeito, não é a frase que todo mundo já está usando, enfim, mas é fato. Como experiência de vida, eu posso garantir a vocês que a vida passa muito rápida. O tempo é muito rápido. E eu, graças a Deus, posso olhar para trás e dizer, eu tenho muitas realizações. E muitas delas eu consegui conquistar com o consórcio. Eu sou uma pessoa aficionada e sou apaixonado pelo consórcio, mas não só por mim. Pelas pessoas que nós já tivemos como clientes e que ajudamos a realizar sonhos, desejos e necessidades. Nos procurem. É um prazer atender vocês. Vocês podem ter certeza que toda vez que vocês estiverem na nossa frente, vocês, para nós, serão as pessoas mais importantes naquele momento. Porque nós estamos aí para ajudar vocês a realizar aquilo que vocês querem. Eu só tenho a agradecer, Lili, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa repetir quando você precisar. Muitas vezes repetiremos. Agradeço a você que está assistindo até agora. Peço desculpas qualquer coisa, porque é o primeiro, sabe que dá um nervoso, dá frio na barriga, e aí deve dar quando a gente contrata consórcio também, ou aquele frio na barriga. Então, mas é isso, é começar. Um dia depois do outro. Emílio, muito obrigada. Eu sou muito honrada em ter você aqui. Eu te admiro muito. Nos procurem. Vamos investir com o consórcio e até o próximo capítulo do Consórcio Descomplicado.